Olá, irmãos, graça e paz para todos. Estamos de volta para mais uma meditação. E o tema de hoje que nós vamos meditar, nós vamos falar sobre a depressão do profeta Elias. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se ela estiver bem pertinho de você, se não, ouça 1 Reis, capítulo de número 19, e nós vamos ler os 10 primeiros versos do capítulo de número 19. 1 Reis 19, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos ter agora uma breve oração. Curva a sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Ó Deus, que Tu nos concede para meditarmos na Tua palavra, Deus. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo, Deus, ela esteja sobre todos nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Bem, nós vamos então meditarmos sobre a depressão do profeta Elias. Eu escolhi falar sobre depressão porque eu tenho visto nesses as últimas semanas ou os últimos 2 meses se falando muito de pessoas em depressão, pessoas que não estão querendo mais viver, né? E muitos até recobraram o ânimo para viver quando foram incentivados por outras pessoas, né? Então, devido a esse momento de pandemia, né? Então eu gostaria então de meditar, né, nesse episódio na vida do profeta Elias, né, onde ele viveu um período de profunda depressão. E isso aconteceu exatamente após ele ser ameaçado de morte por Jezabel, mulher do rei Acabe. Essa mulher endemoniada, né, que praticamente ali quem mandava era ela. O rei Acabe não tinha domínio sobre ela, ela mesmo que introduziu a adoração a Baal ali em Israel. Ou seja, então ela vai e manda esse recado através de um mensageiro.
E então esse mensageiro chega até Elias, transmite o recado para Elias, e quando Elias ouve essa notícia, ele fica morrendo de medo, ele entra ali em pânico, e para salvar a vida dele, o que ele faz? Ele vai e então foge. Ele foge, né? E vai para Berseba, e ali no caminho de Berseba, ele chega a Berseba, ele deixa ali na cidade o seu moço, como diz a palavra de Deus, nós lemos, que era o seu discípulo, né, o seu servo, e deixa ali e caminha, faz uma caminhada de um dia, deserto adentro. E ele então, cansado, depois já de um dia caminhando, né, estressado, depressivo ali, frustrado, muito exausto com aquilo tudo, não só cansaço físico, nem era tanto cansaço físico, mas a falta de ânimo, tudo aquilo roubou as forças, né, roubaram as forças de Elias a ponto dele não aguentar. Então ele para debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele dorme, ele descansa, e de repente um anjo, Deus envia um anjo, o anjo vai, toca nele, dá um toque nele e fala: Elias, levanta-te. Ele vai, levanta, ele vê aquele pão ali, aquele bebida, ele vai, se alimenta e volta a dormir novamente. Aí daqui a pouco o anjo volta de novo, dá um toque nele, ele: bora rapaz, levanta, tem uma longa caminhada aí, vai, come, tem uma longa caminhada. Ele vai, come então, recobra as forças ali com aquele alimento, e com aquilo ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus ali. E quando chega ali em Horebe, o que ele faz? Ele vai, se refugia numa caverna, ao invés de buscar a presença de Deus. Ele achou que era mais seguro para ele, ele vai e busca uma caverna. O monte de Deus já não era mais tão seguro para ele, a segurança que ele precisava estava naquela caverna, escondendo-se, né, tentando se refugiar para que Jezabel não descobrisse onde ele estava. E ali então o Senhor vai e fala com ele, tem um diálogo ali com ele, trata ele de uma forma completamente diferente. Ele reanima novamente Elias, e Elias então, depois de tendo a sua parte física, mental e espiritual ali restaurada pelo Senhor, então o que ele faz? Ele vai dar continuidade ao propósito de Deus na vida dele. Deus tinha um plano muito grande com Elias pela frente ainda. Ou seja, então, e ela acabou não matando, Elias não morreu, né? Bem, e esse episódio aqui, então, ele revela, né, ele nos mostra algumas coisas que nos ensinam muito, né, algumas verdades que a gente precisa ter em mente, né, para que a gente possa viver melhor e até entender mais como Deus lida com a gente nesse momento, né? Mas eu creio que nesse momento que a gente está vivendo, acho que a gente pode refletir um pouquinho aqui nesse texto, e com certeza, né, nós vamos perceber que esse episódio na vida de Elias, né, tem algumas similaridade, está muito similar, né, a vida de não só cristãos, mas de muita gente hoje. Tem muito a ver, é muito similar, há muita similaridade a esse episódio aqui na vida do profeta Elias com a vida de muita gente hoje em dia, em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir, que esse episódio nos ensina, né, eu vou citar 3 coisas que ele mostra. Eu sempre gosto de citar 3, 4 coisas para a gente focar, né, a nossa mensagem e aprender alguma coisa, né? Das 3 que eu vou citar, a mais importante talvez seja essa. A primeira é que nós devemos tomar cuidado com o que se ouve. Tudo que aconteceu na vida do profeta Elias foi em função daquilo que ele ouviu. Tudo poderia ter sido evitado, né, se ele refletisse mais naquilo que ele ouve, né? Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que nós devemos tomar cuidado com o que se ouve. A vida nem é sempre do jeito que a gente ouve. A vida, a realidade dos fatos, nem sempre é do jeito que a gente vê, nem sempre é do jeito que a gente ouve. A gente precisa começar a ter sabedoria ao lidar com isso. Veja só, Elias, ele
sempre esteve bem com Deus, ele tinha grandes experiências com Deus. Caramba, se você ler as coisas os milagres, como Deus usou o profeta Elias, olhando o relato de 1 Reis, se você ler o livro, você vai ficar maravilhado, né? Com como Deus ouvia Elias. Elias orou e houve seca, né? Veja só, depois Elias orou e voltou a chover. Só Deus sempre ouvia. Lembra? Tem até um caso que Deus ouviu, né? Quando ele pediu para que Deus trouxesse a vida daquele jovem filho de uma viúva, e Deus ouviu e o rapaz ressuscitou, né? Veja só como é que Deus ouvia, a intimidade que Elias tinha com o Senhor. Isso tudo nos chama muita atenção. Veja, ele enfrentou aquele desafio ali, quando estava uma multidão ali no Monte Horebe, vendo aquele momento que ele enfrentava os 450 profetas de Baal, a forma como ele desafiou, ele orando a Deus, caramba! Então, quando a gente olha esse relacionamento, essa intimidade, né, essa fé que Elias tinha no Senhor, nosso Deus, a gente observa que toda essa experiência que ele tinha com Deus, toda essa experiência não foi suficiente, né, para evitar que Elias entrasse em depressão. Não foi suficiente para que Elias, ao receber aquela falsa verdade, né, aquela mensagem negativa, ele acabasse entrando numa depressão. Porque a mensagem que ele recebeu não era uma mentira, era uma verdade. O mensageiro falou, olha, vai acontecer isso contigo, ela vai mandar te matar, assim como você matou os profetas. Então, não havia mentira, era uma verdade, mas era uma falsa verdade. Ou seja, por quê? Porque Deus não ia permitir que aquilo acontecesse. Ou seja, ele tomou aquilo como uma verdade para ele. Então, veja só, quando a gente ouve uma coisa ou vê uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode desencadear um comportamento que nos leva a se afastar totalmente de Deus, perder a bênção de Deus. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, Elias recebe essa mensagem, ele deveria ter confiado no Senhor, como ele sempre confiou, mas não. Ele devia buscar de Deus uma orientação para aquele desafio, aquela afronta que ele recebeu. Ele deveria ter buscado uma orientação de Deus, mas não. Ele adotou a estratégia que ele achou melhor para ele. A melhor estratégia para ele era fugir. Ele, em vez de buscar direção em Deus, um Deus que sempre guardou a vida dele, sempre honrou a fé dele, ele, em vez de buscar em Deus, o que ele fez? Ele usou a estratégia dele. Deus nessa hora não vai ter uma estratégia melhor, não. É melhor eu seguir a minha estratégia e fugir. Foi exatamente, ou seja, ele acabou aceitando as palavras dessa mulher, né, como uma verdade, né? Ou seja, ele acreditou nessa falsa verdade dela, ficou apavorado, né? Entra num estado de grande depressão, né? A ponto dele querer morrer. Esse foi o resultado de tudo que aconteceu com ele, né? Ou seja, quanta gente hoje também não está até desistindo da vida, né? Porque a realidade dos fatos para ela como se não tivesse mais esperança. A gente tem visto notícia na TV de pessoas, né, que conseguiram se curar dessa Covid-19, que estavam praticamente quase em coma, entrando em coma, já não queria mais viver diante de tanto sofrimento, e quando viu um vídeo de um filho, de um parente, mostrando a importância que ela tinha para aquele familiar, aquele ente querido, dizendo, nós estamos esperando você, força, nós acreditamos, nós precisamos de você. Quando ela viu aquilo, ouviu aquela mensagem ali, aqui dentro deu uma guinada na pessoa. Ou seja, aquilo mudou a realidade da pessoa, e ali aquilo foi fundamental, determinante para que até o sistema imunológico dela levantasse novamente, né, e guerreasse contra o novo coronavírus. Ou seja, quanta gente hoje já está até pedindo a morte, né, frustrada, achando que está completamente sozinha, né? Ou seja, irmãos, então, há casos de depressão
que é em função de uma perda de um ente querido, em função de uma derrota muito grande, de uma dor muito grande. Essa até a gente entende, mas tem outras que a pessoa entra entra numa tristeza, né? Houve uma falsa verdade, né? Entra num período de tristeza, vai para angústia, profunda angústia, né? Daqui a pouco se sente só, daqui a pouco está num momento de depressão, daqui a pouco não quer viver mais, porque ouviu uma mensagem errada, né? Ou viu uma coisa que não condiz com a realidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nem sempre, né, a vida é do jeito que a gente vê. Nem sempre é do jeito que a gente ouve. A gente precisa tomar muito cuidado com essa verdade, essa afirmativa, né? Porque se você tiver buscar discernimento de espírito, você vai ver que as mensagens precisam ser colocadas diante de Deus para saber até onde é verdade, né? A moda hoje, né, quando a gente fala de falsa verdade, né, se fosse usar o linguajar hoje, atual, seria fake news, né? Cuidado com as fake news, muito cuidado. Então essa é a primeira coisa que esse texto nos mostra. Se você não quer o pior para você, cuidado com as fake news. Só para ter passando para minha mente, aqui eu me lembro que um rapaz, ele se desviou, muitos anos atrás, ele se desviou, sabe por quê? Porque ele disse que ele ficou muito frustrado com a igreja, não quer mais saber de igreja, porque ele era muito dedicado à igreja, era muito atuante na igreja, ele era um diácono, e não vou dizer o nome da igreja para não ficar chato, ele vinha passando na calçada, aí um rapaz gritou ali, um amigo chamou, ô fulano, quanto tempo, vem cá, rapaz. E ele foi lá, né, cortesmente, foi lá, cumprimentou o amigo, aí o amigo estava tomando uma cerveja, isso já tem mais de 30 anos isso, naquela época a igreja era muito mais rígida do que é hoje, né? Hoje não é tão rígida não. E o que aconteceu é que o amigo disse, pô, toma uma cerveja aqui comigo. Ele disse, não, eu não bebo não. Poxa, quanto tempo que a gente não se vê? Então toma um Guaraná pelo menos? Tá bom, então o Guaraná eu tomo. Fulano, traz um Guaraná pro meu amigo. Aí só que o rapaz trouxe o Guaraná naquele copo de uma tulipa, daquela que também serve cerveja. E ele ficou ali conversando com o rapaz. Passou alguém da igreja, viu ele lá no bar, né? E falou que esse obreiro, ele tomando cerveja, chegou lá e contou pro pastor. E o pastor ficou irado com ele, entendeu? O pastor, eu vi beber, não sei o que, o pastor ficou irado. E dali uma pessoa contou para outra, essa pessoa contou para outra pessoa. Quando ele chegou no domingo na igreja, disse que estava todo mundo de cara feia para ele, não entendeu nada, cumprimentando ele, saindo de perto dele. Aí alguém falou, olha, o pastor está irado contigo, está querendo conversar, eu acho que você vai ser excluído, hein? O que eu fiz no final? Não, você procura o pastor que ele está querendo. E o pai dele foi no pastor, o pastor irado, chamou a atenção dele. Ele falou, não, pastor, não estava bebendo. A pessoa viu, você estava bebendo, você não seja mentiroso. Ele ficou com tanta raiva, tão triste, por não acreditarem nele, que ele saiu da igreja e nunca mais voltou para a igreja. Ou seja, veja o estado que a pessoa ficou, né? Porque outra pessoa viu as coisas, não era do jeito que ela estava vendo. E ela espalhou notícia. Cuidado, hoje tem tanta gente, né, criando um grupo na igreja, fala mal de um, do outro, aí o outro vai e acredita porque é mais amiguinho do que amiguinho do outro. Veja só, eu não vou falar fora da igreja não, que isso também acontece em família, acontece tudo quanto é lugar, mas vamos falar mais do nosso métier, nosso dia a dia, né? Então veja, hoje tem pessoas que às vezes insatisfeitas com a igreja, saem da igreja. Ela sai da igreja porque a igreja não atendeu as expectativas dela. Já chega ao ponto, não, essa igreja não é a que eu quero para mim. E para se justificar perante a sociedade, perante as pessoas do seu convívio, o que ela faz? Para criar uma realidade favorável a ela, ela critica a igreja. Não, porque aquela igreja foi isso. E normalmente é o pastor, né? Não, porque o pastor é isso, o pastor faz aquilo, o pastor... Ou seja, ela acaba semeando, né, essa informação negativa no coração de outras pessoas. Quanta gente hoje já não frequenta mais a igreja por mentiras faladas por pessoas da nossa própria igreja. Infelizmente, né? Ou seja, ela sai não concordando, normalmente é com o pastor às vezes, e cria mentiras e fala contra a pessoa. Ou seja, normalmente quando sai, o problema não é
não é do pastor e da igreja, é da pessoa e da ovelha. E ela vai sair para outro lugar e vai levar problema para outro lugar. Ou então, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado, né, com essas fake news. A segunda coisa que, né, porque isso pode levar você, né, a sair da bênção de Deus e quem sabe chegar até o momento achar que nenhuma igreja serve para você, né, que a presença de Deus não serve para você. Porque veja, ele foi para o Monte Horebe, em vez de ele estar no monte onde está a presença de Deus, ele que dava segurança para ele, ele foi buscar lá na caverna. Lá era mais seguro do que na presença de Deus. Olha que ponto a pessoa chega. Ou seja, tudo por quê? Por causa de uma mentira, uma falsa verdade. Não mentira, uma falsa verdade que levou o profeta a tomar essa atitude. A segunda coisa que o texto nos ensina e nos mostra com muita propriedade, né, é que Deus se importa com a dor do seu servo. Puxa, que bênção! Deus se importa com a minha dor. Deus se importa com a sua dor. Que coisa maravilhosa. Veja só, irmãos. Elias fugiu, né, para salvar a sua vida. Vai até Berseba. E ali em Berseba ele deixa seu servo, anda caminho um dia dentro, vai pelo deserto. E ali acaba cansado debaixo de uma árvore. Vai dormir ali. E o que acontece? Veja o que o texto diz. Nós lemos no verso 5 e 6. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo ele comido e bebido, tornou a deitar-se. Igreja, meu Deus do céu, quando a gente olha esse comportamento de Elias nesse episódio, nós vamos ver que é uma total demonstração de falta de fé do profeta Elias. Quem te viu, quem te vê, Elias. Ou seja, então, nós em momento nenhum, nós vemos Elias orando a Deus, buscando direção de Deus, né? Pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu faço? Me socorre, né? Falando, Deus, tu esteve comigo lá diante dos profetas de Baal, eu enfrentei aqueles centenas de profetas e agora uma mulher me desafia, não pode ser assim, Deus. Ou seja, ele já esteve numa situação muito pior quando ele estava diante dos profetas de Baal. E ele não teve medo, ao contrário, teve coragem, total confiança no Senhor, né? Ele chegou a dizer perante cercado por um mundaréu de gente, ele olhando aquele desafio entre ele, porque o desafio qual era? Era mostrar quem era Deus, se era Baal ou se era o nosso Deus, né? Então ele diz: invocai o nome do vosso Deus. Está lá em 1 Reis 18, verso 24. E eu invocai o vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que se responder por meio do fogo, esse será Deus. E mais à frente, no capítulo 18, verso 37, nós vamos ver Elias orando a Deus com muita convicção. Ele diz em oração: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus. Mas diante da ameaça dessa mulher endemoniada, que havia introduzido esse culto a Baal ali em Israel, o que ele faz? Ele vai e se acovarda, foge e não invoca a Deus, né? Então, diante dessa situação constrangedora, olha o que nos chama a atenção, né? Deus tinha tudo para chegar para ele ali, o anjo chegar, mandar o anjo dele dizer: olha, não vou nem conversar com ele, vai lá você. Quantas vezes, que comportamento é esse de Elias? O anjo podia dizer: Elias, levanta aí, Elias. Você acha de ser covarde, rapaz? Vamos levantar aí. Que é isso? Quantas vezes você já clamou a Deus e Deus não ouviu você? Nos momentos mais difíceis, Deus não estava contigo? Veja só, quando você estava lá sem ter que comer, ele não mandou um corvo lá te alimentar, rapaz? Você não viu quantas vezes a mão do Senhor esteve do teu lado? Então, vamos parar com isso, ser forte, levanta, seja corajoso, levanta, rapaz. Que negócio é esse? Toma vergonha. Você não merece nada de Deus com esse comportamento. Ou seja, Deus podia, chamar, exortar ele ali, né? Puxar a orelha ele merecia isso, mas não, irmãos. Veja só, o que nós vemos aqui, ao invés de Deus agir assim, né? O que nós observamos é que Deus entende que Elias é apenas um ser humano. E como ser humano, né, ele está sujeito a essas limitações. Como está escrito no Salmo 103, verso 14. Pois ele conhece
a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, Deus podia ter agido dessa forma, ignorado ele. Você não confiou em mim, então você acha que caverna é melhor para você? Então vai lá, vamos ver o que vai dar nisso, deixa lá. Deus podia ter feito isso, mas não. Essa atitude de Deus demonstrou que Deus se importa com a nossa dor. Ele conhece a nossa limitação. Ele viu que como nós, na nossa natureza humana, nós somos limitados e sujeitos a todas essas fraquezas, né? Ou seja, então de uma forma muito carinhosa, ou seja, Deus então vai e manda ali o anjo, tem aquela paciência com ele, e mais para frente Deus acaba falando com ele novamente. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. É isso que eu quero que Deus quer que você entenda. Esse é o nosso Deus. Há momentos que Deus vai nos chamar a atenção, vai nos disciplinar, porque Ele quer o melhor de nós, né? Mas há momentos que, sabe, que Ele vai entender a nossa dor, a nossa limitação. E Ele vai entender, né, que Ele precisa nos socorrer. Então é isso que nós precisamos, esse texto, ele quer nos demonstrar, né, que Deus cuida de nós, Ele conhece a nossa dor. Deus, Ele se preocupa com a dor dos seus servos, principalmente quando ele está sofrendo por fazer a vontade de Deus, que foi o caso do profeta. Ele estava sofrendo porque ele estava fazendo a vontade de Deus, quando ele conseguiu fazer com que o povo mesmo matasse os profetas de Baal. Terceiro, para encerrar nossa meditação, né? Então esse episódio na vida do profeta Elias, ele demonstra que Deus não desiste dos seus servos. Essa é outra coisa fundamental. Deus não desiste dos seus servos, viu? Deus não desiste de você. Veja só, Deus enviou então um anjo, né, para encorajá-lo, para animá-lo, ou seja, ele vai ali, come, o anjo dá um toque nele, ele vai, come e volta a dormir novamente. E aí o verso 7 diz, o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque será longa a tua viagem. Vamos embora, ali, levanta. Ou seja, o que a gente entende ali? Que Elias estava cansado fisicamente, ele comeu, mas acha que ele comeu muito pouco, porque quando a gente está triste, solitário, está depressivo, a gente não tem fome. A nossa fome vai embora, o apetite vai embora. Ou seja, ele deve ter comido um pouquinho só e voltou a dormir, mas o anjo sabia que Deus tinha muita tarefa para ele, né? Que a vida dele não ia acabar não, né? Que enquanto Deus tivesse um propósito com ele não ia morrer assim não ia morrer, não só ia morrer quando Deus quisesse, né? Ou seja, levanta, come rapaz. Aí ele foi, levantou, comeu, e aquilo que ele comeu, né? Aquele alimento fortaleceu ele e fez com que ele andasse até o Monte Horebe, que era para onde ele tinha que ir, e levou 40 dias e 40 noites para chegar até lá. Mas, em vez de chegar no Monte Horebe, em vez dele orar a Deus, como eu já falei anteriormente, né? Em vez de buscar a presença, de Deus aonde Deus estava, que deveria ser o local normal que eles buscam a presença de Deus, que era no Monte Horebe, onde Deus se revelou ali, o que ele vai? Ele vai para um lugar que não tinha a presença de Deus, ou seja, ele queria um lugar seguro, mostrando mais uma vez, né? Veja só, mais uma vez, que ele estava confiante nas suas estratégias. É como se ele dissesse, não, eu não estou precisando de Deus, não estou precisando de uma caverna, de um lugar para se esconder. Literalmente é isso. Às vezes há pessoas que, com seu comportamento, no momento de tribulação, nas lutas do dia a dia, né, o que ela faz demonstra que ela não precisa de Deus. Porque se precisasse de Deus, ela se entregaria totalmente nas mãos do Senhor. Infelizmente, nós vemos muito esse comportamento. E veja só, então, o que acontece? Deus, então, na sua infinita misericórdia e amor que Ele tinha, entendendo, né, a humanidade do seu servo, entendendo como estava o coração dele, Deus, então, o Senhor mesmo agora fala com ele. Olha só que coisa linda. E aí, quando Deus fala com ele, o que Deus está demonstrando? Quando Deus diz, que fazes aqui, Elias? Deus estava mostrando que ele não tinha desistido de Elias. Meu querido, não importa a dor que você esteja sentindo, eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de você.
E ele, né, Deus então fala com ele: que fazes aqui, Elias? E Elias, para justificar o seu comportamento, como a maioria faz, né, para justificar o seu comportamento, olha o que ele diz, está no verso 10. Ele diz assim: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele estava justificando aquilo que ele fez, que ele estava tentando, ele estava sentindo só, né? Como se Deus estivesse alheio àquilo ali, Deus não estivesse vendo nada, como se Deus estivesse se preocupando, né? Que ele precisou então se preocupar com ele mesmo. Mas veja só, na verdade, né, Deus estava presente o tempo todo e ele não percebia. Então Deus vai e traz ele assim para fora, né? E ali a presença de Deus, ela vai e causa ali 3 fenômenos ali, que aos olhos humanos são coisas extraordinárias, um terremoto, o outro foi um vento forte, e o outro fenômeno foi fogo. E ali Deus mostrou que Deus não estava presente naquele alarme todo, aquele movimento todo. Porque tem muita gente que acha que Deus está presente quando tem um movimento grande, uma gritaria, uma coisa desse tipo, né? Mas não, veja. Então Deus falou que não estava presente. E depois então veio uma outra coisa. Veio uma voz suave e mansa. Foi quando veio aquela voz suave e mansa, foi que ele sentiu a presença do Senhor ali e tentou assim te cobrir ali, talvez envergonhado, como tivesse caído na real. Aí Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí ele vai e responde a mesma coisa, né? Estou sozinho, mataram o profeta. E Deus ali, né, demonstrando que não desiste dele, né? Diz: olha, Elias, tem uma longa jornada para você, levanta aí, tem muita obra para você fazer. Você ainda tem reis para ungir, ainda tem Eliseu que você tem que ungir como teu sucessor. E tem mais, Elias, como ele falou lá no verso 11 de 1 Reis 19, e disse para ele assim, tá mais para frente, no verso 18, ele diz assim: e tem mais, ainda tem 7.000 que não se dobraram perante a Baal. Olha só, ainda tem 7.000 que não se dobraram perante a Baal. E ali então ele se viu animado, então não estou sozinho, e Deus ali falando. Ou seja, então o que ele faz? Ele vai, toma o seu caminho, né? Aquele temor, aquele medo momentâneo já acabou tudo, né? Ou seja, e ele foi e viu que a realidade não era do jeito que ele estava vendo, né? Que Deus estava no controle de todas as coisas, né? Ou seja, que Deus cuidava dele, que Deus tinha um propósito com ele, que enquanto Deus tivesse um propósito com ele, ele não morreria. Você quer viver um pouco mais? Então se envolva com as coisas de Deus, porque Deus tem muita coisa para fazer através de você. E enquanto você se colocar diante do Senhor, pode ter certeza, né? O vírus pode até te pegar, alguns pastores já partiram para a eternidade, mas assim Deus aprove. Mas se você tiver convicção que Deus tem um propósito comigo, pode ter certeza que esse vírus não vai derrubar você. Então você confia no Senhor, porque Deus tem muita obra para fazer através de você. Se envolva com o Senhor, porque pode ter certeza que Deus não desistiu de você. Não deixe as mentiras ficar na tua cabeça, não. Cuidado com as coisas que você ouve, né? A vida não é do jeito que você ouve, nem do jeito que você vê. Cuidado. Busque o discernimento de espírito, que é um dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Leia que você vai descobrir isso, para que você aprenda a discernir as coisas de Deus. Então, é sobre isso que eu queria falar, né? Queria que nós meditássemos, é corrido. Esse é o nosso tempo, né? Mas a depressão do profeta Elias, ela nos ensina muitas coisas. E você pode crescer muito ouvindo essas mensagens e até compartilhando com uma outra pessoa que você acha que precisa ouvir. Vamos então orar, então, agradecer a Deus nesse momento. Curva a sua cabeça aí em nome de Jesus. Vamos estar orando, buscando o Senhor. Ai, Pai Celestial, muito obrigado, Paizinho. Oh Deus, por entender a nossa limitação e por se importar, ó Deus, com a nossa dor, nos momentos de fraqueza, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Pai, ó Deus, por não desistir de nós, Senhor. Ó Deus,
Continua, Deus, acreditando em nós, colocando, Deus, projetos na nossa vida, na vida de cada um dos seus filhos que agora ouve e assiste essa mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro, Pai, porque eu oro em nome do Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.